Oi gente, bem-vindos de volta à TV Brilhosca. No Cris Responde de hoje a dúvida é o que significa medir ingredientes por partes. Ou seja, quando eu passo a receita, mas eu não te digo quantos gramas ou quantas xícaras de cada ingrediente, eu simplesmente te digo quantas partes de cada ingrediente. Uma parte nada mais é do que uma medida que você define. Pode ser uma xícara, pode ser uma colher, pode ser 1 quilo, podem ser 500 gramas. Quem define é você. Desde que você use a mesma medida para todos os ingredientes da receita, no final dá tudo certo. A vantagem de receita por partes é a versatilidade. Quando eu passo uma receita normal e pedem 100 gramas de farinha, 2 ovos, 1 xícara de leite, o rendimento dessa receita está determinado por essas quantidades e vai ser exatamente o mesmo. Se eu fizer aqui, se você fizer na sua casa, se a gente fizer essa receita hoje ou se fizer daqui 10 anos. Quando eu passo para você uma receita por partes, eu estou passando para você a proporção dos ingredientes entre si, a proporção passa a ser mais importante do que a quantidade específica de cada ingrediente e eu estou transferindo para você a decisão de quanto vai ser o rendimento dessa receita. Vamos supor que a receita pede 1 parte de farinha, 2 partes de açúcar. Aí você decidiu que a sua parte vai ser 1 xícara. Você vai lá, mede uma dessa aqui de farinha, 1 parte, mede 2 dessa de açúcar, 2 partes. O rendimento foram 3 xícaras. Muito bem. Semana que vem, você resolve fazer bastante. E aí você usa 1 quilo como medida. Então vai ser 1 quilo de farinha, 1 parte, 2 quilos de açúcar, 2 partes. O rendimento daí deixa de ser 3 xícaras e passa a ser 3 quilos. Mas a receita dá certo porque você respeitou a proporção. O cuidado que você tem que ter é que quando você estiver fazendo por quilo, não tem problema nunca, porque balança 1 quilo em uma balança vai ser 1 quilo, em outra balança não tem problema. Quando você estiver fazendo por xícara, a medida não é 1 xícara, é a xícara específica que você estiver usando. Porque se você medir uma parte com essa xícara e medir outra com essa, vai dar errado. Porque lembra, a medida não é 1 xícara, vai ser esta xícara ou esta xícara. O importante é que seja a mesma xícara para todos os ingredientes. Essa dúvida gerou lá no vídeo do Ganache e muita gente me perguntou por que eu não digo, eu falo quantas partes de creme, quantas partes de chocolate, por que eu não digo quantas gramas ou enfim. A vantagem de passar ingrediente por proporção é a versatilidade. No caso do Ganache, é muito raro você ver uma receita onde está determinado já a quantidade, porque vamos supor que eu tenho uma barra de chocolate de 1 quilo, mas você tem uma barra de chocolate de 1,5 kg. A vantagem é que eu posso fazer essa receita, você pode fazer essa receita, o volume final, o rendimento final vai ser diferente, mas a receita vai dar certo. Vamos supor que você tem uma barra de chocolate de 1,5 kg e eu te digo que são 3 partes de chocolate, 1 parte de creme. Se o seu total de chocolate é 1,5 kg e esse total significa 3 partes, você pega o total, divide por 3 e você vai saber quanto de creme você vai usar. Então, 1,5 kg de chocolate, 500 gramas de creme. Vice-versa, você sabe quanto é que tem na sua caixinha de creme de leite e você não quer que sobre nem um pouquinho, você quer usar todo o creme de leite que você tem. Aí você calcula o quanto de chocolate. Uma outra receita que é muito comum em proporção é a receita de buttercream de merengue suíço. Aqui na América do Norte, o comum é que seja a receita de buttercream de merengue é 1, 2, 3. É 1 parte de clara, 2 partes de açúcar, 3 partes de manteiga. Então, daí pouco importa se você vai começar com 100 gramas de clara e você calcula quanto de açúcar e quanto de manteiga, ou vice-versa. Vamos supor que você tem um tanto de manteiga e você precisa, tem que usar aquele total de manteiga e você faz o cálculo inverso. Eu não uso essa proporção 1, 2, 3 porque eu acho que fica muito doce e tem muita manteiga. Então, a minha receita, se você olhar a receita de buttercream que eu já passei, é 1 parte de clara, 1,5 parte de açúcar,
2 partes e meia de manteiga. Se você usar a proporção 1, 2, 3 ou se você usar 1, 1,5, 2,5, dá certo no final. E qual que é a vantagem? Hoje eu fiz uma receita qualquer e me sobrou 100 gramas de claras. Vou lá, meço a quantidade de açúcar em função da quantidade de claras, a quantidade de manteiga em função da quantidade de claras. Vamos supor que você tem uma barra de chocolate de 1,5 kg e eu te digo que são 3 partes de chocolate, 1 parte de creme. Se o seu total de chocolate é 1,5 kg e esse total significa 3 partes, você pega o total, divide por 3 e você vai saber quanto de creme você vai usar. Então, 1,5 kg de chocolate, 500 gramas de creme. Vice-versa, você sabe quanto é que tem na sua caixinha de creme de leite e você não quer que sobre nem um pouquinho, você quer usar todo o creme de leite que você tem. Aí você calcula o quanto de chocolate. Então, o que eu quero que vocês entendam é que eu tô transferindo para você a decisão de qual medida você vai usar, desde que você respeite a proporção. No final dá tudo certo. No mundo ideal, toda receita em proporção ela é medida usando uma balança. Se você não tem balança porque você não pode comprar, tudo bem, eu respeito, peço só que você tome cuidado na hora de você medir a receita por xícara ou por colher, enfim. Se você é da caravana daqueles que acha que, sei lá por que motivo, usar a balança é mais complicado e a sua balança tá lá no canto do armário pegando pó, se eu te passar uma receita em proporção, vai lá e pega a balança, porque vai dar, é mais garantia de sucesso. Principalmente se a gente estiver falando de chocolate, porque fabricantes de chocolate vendem chocolates em formatos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho chocolate em barra, tem chocolate aqui a gente chama de callets, eu imagino que vocês chamem de gotas. Eu não sei se dá pra ver direitinho, mas essa medida aqui é 1 xícara de chocolate branco. Essa medida é 1 xícara de chocolate branco. Dá pra ver a diferença? Em função do formato do chocolate, eu consigo ou não preencher o volume total da minha xícara. Eu acho que tem muita gente tendo problema na questão do ganache. Não é porque o chocolate é bom ou o chocolate é ruim, é a questão da medida, tá? Que tá dando diferença. Se você vai usar xícara em se tratando de chocolate, não importa se o seu chocolate vem assim em callets ou em gotas. Pique o chocolate bem picadinho, tá? Porque daí o formato do chocolate vai ser menor e ele vai preencher o volume total da xícara. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, escreve aqui para mim nos comentários se esse formato de Cris Responde tá funcionando, se tô respondendo as dúvidas direitinho. Se tem qualquer outra dúvida, também deixa nos comentários que eu vou lá, pesco a sua dúvida e volto para responder num outro vídeo, tá bom? Por hoje é só e até a próxima!